Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristo Corp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Hoje, no nosso terceiro episódio da série Inteligência Emocional, falaremos de mais um princípio proposto por Daniel Goleman, para que nós possamos ser cada vez mais independentes emocionalmente e gestores dos nossos sentimentos. E para isso, nós vamos refletir juntos sobre um dos textos mais inspiradores do apóstolo Paulo, que está em Filipenses 3, do 13 ao 14. E esses versículos nos ensinarão um pouco mais sobre um aspecto fundamental da inteligência emocional. Aspecto este que, sem ele, possivelmente não saberemos para onde ir ou não teremos interesse em prosseguir na caminhada que chamamos de vida. Eu estou falando da automotivação. Mas, primeiramente, vamos ler o que diz o versículo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O capítulo 3 de Filipenses é uma exortação para que os cristãos não coloquem a confiança em conquistas humanas, mas em Cristo. Paulo, que tinha inúmeros motivos para se vangloriar em termos religiosos e sociais, afirma que tudo isso é perda diante do valor supremo de conhecer a Cristo. E é nesse cenário que ele destaca a importância de não viver preso ao passado, mas de olhar para a frente, mantendo o foco no propósito eterno. Neste capítulo, Paulo escreve aos cristãos de Filipos, destacando que a vida cristã é uma corrida, uma jornada de perseverança na fé e nos propósitos do Senhor. E em um determinado momento, ele reconhece que ainda não chegou à perfeição no que diz respeito à sua caminhada cristã, mas afirma que a sua motivação é clara. Ele precisava prosseguir para o alvo, para o propósito que Deus colocou diante dele. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como essa passagem se conecta com o conceito de automotivação, um dos pilares da inteligência emocional. Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional, apresenta a automotivação como a capacidade de manter o foco, a energia e a disciplina, mesmo diante das dificuldades. Nós sabemos que a vida ela tem se tornado cada vez mais cheia de compromissos. Desde pequeno, nós somos levados a uma série de atividades com o intuito de melhorarmos em nosso desenvolvimento. Ao crescermos, nós nos deparamos com o trabalho, estudo, família, e cada situação dessa exige de nós uma energia dispensada. Mas nós precisamos, mesmo diante de todas elas, mantermos a nossa automotivação para que possamos manter o foco e a disciplina. E Paulo é um exemplo vivo desse princípio. Ele enfrentou as mais diversas adversidades, dentre elas prisões, perseguições e dificuldades, mas continuou motivado porque tinha um alvo maior, Cristo. Assim, enquanto muitos desanimam diante das circunstâncias, Paulo nos mostra que a verdadeira motivação nasce de dentro e não das condições externas. De acordo com Goleman e outros estudiosos da psicologia, algumas práticas são essenciais para aprender a ser alguém automotivado. A primeira delas é ter clareza de propósito. Pessoas automotivadas sabem para onde estão indo e o que desejam alcançar. E o apóstolo Paulo, por exemplo, tinha um alvo claro e específico para si, o chamado celestial. Então, na vida prática, precisamos definir objetivos claros, seja em nossa vida espiritual, profissional ou pessoal, pois isso será fundamental para o nosso direcionamento. O segundo ponto é ter foco no que realmente importa. A motivação exige de nós concentração, direcionamento no que de fato é essencial para nós. E Paulo, ele nos diz, uma coisa eu faço. Ele demonstrava que o seu compromisso em seu objetivo não o faz dispersar em nada. Não teria nada e nem ninguém capaz de atrapalhá-lo em conquistar o que queria. Quando falamos cientificamente, esse foco ajuda o cérebro a manter a energia e evitar desperdício emocional em coisas irrelevantes para nós. O terceiro ponto é ter resiliência diante das dificuldades. Pesquisadores como Angela Duckworth, com a teoria do grit,
mostram que a perseverança é mais importante do que o talento. Diversas pessoas são extremamente talentosas, como se tivessem nascidos para fazerem o que fazem. Mas a perseverança, ou seja, a insistência na prática e no aperfeiçoamento, torna alguém que talvez não tenha tanto talento ou potencial natural em condições superiores à de uma pessoa que nasceu com um dom. Mas, para isso, é necessário se livrar do que pode atrapalhar e ter resiliência para vencer as dificuldades. E Paulo nos lembra sobre isso, sobre esquecermos o que ficou para trás e seguirmos adiante, demonstrando assim resiliência e perseverança em seguir o propósito que estava em seu coração. O quarto ponto é a autodisciplina e constância. A automotivação não é fruto de momentos de empolgação, em que nós, devido a um emocional em alta, decidimos fazer algo, mas sim de uma disciplina mental. Ou seja, é colocarmos em nossa mente que temos que fazer, realizar um propósito independente da nossa animosidade, mas sim da nossa racionalidade. Então, tenha pequenos hábitos diários, como oração, leitura, estudo ou trabalho constante, pois são eles que nos mantêm firmes. Às vezes, nós nos prendemos em realizar grandes coisas, quando na verdade o diferencial da constância está nos pequenos hábitos. E isso reflete o princípio de Goleman. Quem se automotiva não depende de recompensas externas imediatas, mas mantém a constância pelo valor do objetivo. E o quinto e último ponto é manter-se inspirado por valores maiores. A motivação mais profunda não vem apenas de conquistas materiais, mas de valores mais significativos, que fazem real sentido. E eles podem ser os mais diversos, como espirituais, eternos e emocionais. E Paulo prosseguia na motivação dele porque entendia que o seu alvo era o prêmio em Cristo. Da mesma forma, quando alinhamos a nossa motivação a valores maiores, nossa energia se renova continuamente até conquistarmos o que desejamos. Então, se quisermos ser pessoas automotivadas, nós precisamos, primeiramente, definir metas claras e significativas, aprender a deixar para trás fracassos, culpas ou limitações passadas, criar hábitos saudáveis que sustentem a nossa jornada, cultivar uma visão de longo prazo, sempre lembrando que cada passo que damos nos aproxima do nosso propósito. Assim como Paulo não desistiu, mesmo em meio a prisões e dificuldades, também nós precisamos cultivar uma motivação que não depende das circunstâncias, mas da clareza de nosso propósito em Cristo Jesus. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o apóstolo Paulo como nós podemos ser cada vez mais automotivados através da perseverança, do foco, até conseguirmos alcançar os nossos objetivos? Então deixe um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que amariam aprender este conteúdo e muitos outros que virão. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.